Ouçam agora uma mensagem especial e integralmente voltada para seu crescimento espiritual, ministrada pela Bispa Lúcia Belato, a Bispa da Graça e da Verdade. Confira e não esqueça de deixar seu like, comentários e pedidos de oração logo abaixo. Muito bem, amados de Deus, vamos dar prosseguimento ao estudo de Gálatas, hoje capítulo 3, versículo 15, recapitulando um pouquinho, não é? A epístola aos Gálatas é o apóstolo Paulo, lógico que é o Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada, né? São homens inspirados por Deus, são homens escolhidos por Deus. Hoje também temos pessoas escolhidas por Deus para falar das coisas dos céus, né? Escolhidas por Deus. Então, da maneira que nós estamos no estudo de Gálatas, o apóstolo Paulo está exortando a esta congregação, a esta igreja, a viver pela fé. Viver pela fé é viver depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, depois da chegada do Espírito Santo, que a Bíblia chama, lá no capítulo de João 1, versículo 16, 17, a Bíblia diz assim: a lei veio por intermédio de Moisés, Velho Testamento, Primeira Aliança. A graça e a verdade vieram por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então nós estudamos Hebreus, onde mostrou para você a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Não é só de Jesus em relação a Moisés, mas da aliança que ele fez. Não é? Então, a doutrina que ele está trazendo, Jesus Cristo, tem gente que acredita em Jesus, mas ela acredita em Jesus, mas ela não conhece a doutrina de Cristo. Ela anda nas doutrinas das obras da lei, ou das obras religiosas, ou doutrinas de homens, como chama a Bíblia. Então, o apóstolo Paulo vem trazendo isso para essa igreja, que o fim da lei foi Cristo, consequentemente das suas obras, que a justificação do pecador diante de Deus é mediante a fé, não as obras. Exatamente isso que ele está levando a esta igreja, exatamente isso que nós estamos sendo levados hoje a vivermos também. Porque a partir daí é só a graça e a verdade. É a aliança que Jesus Cristo fez conosco para a nossa vida, que é a aliança da salvação, ela jamais será removida. Ela jamais será removida. A lei foi removida, o fim da lei é Cristo, como diz a Bíblia Sagrada. Então, nós vimos no programa anterior, justamente os filhos de Abraão são os da fé. A palavra abençoado, ela é para ser usada para as pessoas que vivem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Como diz a Bíblia, os abençoados são os que vivem pela fé. E os que estão debaixo de maldição são os que vivem debaixo das obras religiosas, debaixo da lei, debaixo das obras da lei. Então, ele mostra para nós, então, que Abraão acreditava pela fé e tornou-se, então, o quê? Um filho de Deus. E que os gentios, né? Assim como Abraão está vivendo pela fé, o povo gentio também recebe a salvação através dessa fé pessoal. Eu creio na salvação em Cristo Jesus. Eu creio que eu sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Sem Ele eu não sou nada. Por isso que ele diz, sem mim nada podeis fazer. A palavra do Senhor, então, trouxe isso para nós. Que Jesus, por que Jesus foi crucificado? Por que Jesus foi pendurado numa cruz? A Bíblia fala, por que ele foi levantado? Por que ele ressuscitou? Isso está em Romanos. Por que ele ressuscitou? Para a nossa justificação. Porque Jesus poderia ter ido para a cruz, ter morrido e não ter ressuscitado. Aí nós estaríamos perdidos eternamente. Então a Bíblia diz que ele não só morreu, mas ele também ressuscitou.
para que a bênção de Abraão, qual foi a bênção de Abraão? Para que o evangelho de Cristo chegasse até nós. O que é o evangelho de Cristo? O Espírito Santo está em nós. Essa é a palavra de Deus. Se você ler Colossenses 1, 24, você vai ver isso tudo. Paulo dizendo, eu fui levantado por Deus para cumprir no meu corpo as aflições de Cristo. Paulo passou a sofrer pelo evangelho de Cristo. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, que ele, ao ver a luz, que era Jesus chamando ele para o ministério, que ele caiu e ficou por um tempo cego, com as escamas nos olhos, o Senhor Deus falou, agora ele vai sofrer por causa do meu nome. Antes ele perseguia o meu nome, agora ele vai sofrer por causa do meu nome. Então, lá em Colossenses 1, 24, você vai ler na sua Bíblia. Paulo diz, ele me escolheu, né? Ele me escolheu para que eu tivesse esse ministério. Eu vou até ler para você. Colossenses, deixa eu pegar aqui. Colossenses 1, eu vou ler para você. Olha o que ele diz, dentro do que eu estou falando. Colossenses 1, 24 diz, a missão de Paulo é o ministério do evangelho. Evangelho que Deus deu para quem que nós vimos? Abraão, que é viver pela fé. Ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, falando para os colossenses, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, diz a palavra do Senhor, ele sofreu muito por causa do evangelho. Ele foi morto por causa do evangelho. Ele segue dizendo, para você ver como a Bíblia é maravilhosa. Ele diz, da qual, igreja, da qual me tornei ministro. Paulo é ministro da igreja do Senhor Jesus. Porque antes de Jesus morrer e ressuscitar, não tinha igreja. Só depois dele ressuscitado é que é a igreja. Lembra que eu já citei no programa que Jesus conquistou todo o poder e entregou para a igreja, para a sua igreja. Então, é o que Paulo está falando. A igreja dele, da qual ele é o ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Veja que Paulo foi levantado por Deus para dar pleno cumprimento à vontade de Deus. Aí 2 pontos. A Bíblia vai dizer qual é a vontade de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, a todos, tanto judeu quanto gentios, aos quais Deus quis dar a conhecer, Deus quis, tá? Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual, Paulo está falando para eles, nós anunciamos advertindo a todo homem, genericamente falando, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, qual é o pleno cumprimento da palavra de Deus? É chegar para toda a humanidade e falar, vocês estão salvos. Porque Jesus foi pendurado no madeiro para que o Espírito Santo, o Espírito que Deus prometeu, chegasse até vocês. Se o Espírito Santo chegou até você, é a sua salvação. Esse é o pleno cumprimento da palavra de Deus. Esse foi o ministério do apóstolo Paulo. Depois ninguém mais foi levantado. Só os seus discípulos para seguir pregando. Por isso eu não me intitulo apóstolo da graça, porque é um só, é o apóstolo Paulo. Nós somos bispos, pastores. Bispo significa, abençoado, como é que se diz? Um administrador daquela região que ele está. Pregar a palavra de Deus, administrar a igreja, é isso.
Então pode ser homem, pode ser mulher também. Ah, mas não existe bispo para mulher. Tudo bem. Nós hoje temos licença poética, né? Podemos usá-lo. Entendeu o que diz a palavra do Senhor? Quando ele diz que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, que Deus havia previsto que Deus justificaria pela fé a Abraão, exatamente o que nós aprendemos na mensagem anterior, dizendo: por isso que Jesus foi pendurado na cruz para nos resgatar justamente da maldição. Então não é levando rosa ungida, não é fazendo campanha, não é você crendo que Jesus foi morto para te livrar da maldição. Eu quero te dar uma boa notícia hoje. Você está livrado da maldição eterna. Você está salvo em Cristo Jesus. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas para o meu povo, daqueles que falam para o meu povo: o teu Deus vive, o teu Deus reina. Esse está colocando, assim diz o profeta, esse está colocando na sua vida o muro da salvação, a proteção de Deus. Você recebe? Você prefere? Ou você quer ouvir que na sua vida tem demônio, na sua família tem, e porque você vai para o inferno, e porque você vai não sei para onde, e você quer ouvir isso? Tem um monte por aí, tá bom? Mas a Igreja Universo em Cristo tem as boas do Evangelho da salvação para você. Então, nós aprendemos que Abraão acreditava pela fé, por isso todos que são da fé são filhos de Deus. E todo aquele que vive pelas obras, abençoado, estão debaixo de maldição, porque ninguém pode fazer a vontade de Deus se não for pelo Espírito de Deus que está em nós. A própria Bíblia fala, nós não temos como chamar Deus de Pai, só pelo Espírito Santo que está em nós. Entenda isso, por favor. Pare de fazer corrente, pare de fazer campanha para ter Espírito Santo. Você já tem. Por que você não acredita no que Deus fala? Prefere acreditar no que os homens estão falando para você? Pois é, existem as mentiras, sabia? Existem os falsos pastores, sabia? Existiam os falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, existem os falsos crentes. Tudo isso, nós estamos no mundo, oba! Nós estamos no mundo, e o mundo são essas coisas. Por que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições? Por quê? Porque é o mal, abençoado. A Bíblia chama o mundo de lugar tenebroso. Lugar tenebroso. Então, hoje nós vamos ler capítulo 3 de Gálatas, versículo 5, dizendo o seguinte: sempre a Bíblia vai ensinar para você a primeira aliança, a segunda. Lei e graça, sempre. Porque tem que ensinar, porque lei significa pecado, graça significa salvação. Então, lei e graça. Qual foi a função da lei que nós aprendemos até agora e também em Hebreus? A lei, que é a primeira aliança, ela é baseada nas obras. Mas Jesus cumpriu a lei por nós. A graça, a base dela é a fé. A doutrina, a aliança do Senhor Jesus Cristo, a base dela é a fé. Sem obras. A lei nos coloca debaixo de maldição, nos colocava debaixo de maldição. É isso que nós estamos vendo. Por isso Paulo fala sobre isso. A primeira aliança, lei de Moisés, nos colocou aonde? Debaixo de maldição. E a graça? A doutrina da graça e da verdade. A graça nos justifica pela fé. Então ela nos tira o quê? Da maldição. A lei de Moisés nos protegia, claro, porque a lei nos levava a quem? A Cristo. A graça de Deus, ela nos centraliza em Cristo Jesus. Ela nos coloca nesse centro. A lei nos guardava para a fé, diz a palavra do Senhor, que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Tá vendo? Tudo vem de Deus. Ele diz, a graça vive em nós. Então, Paulo está dizendo agora no capítulo 3, versículo 15, a lei, a primeira aliança, a lei de Moisés, não pode invalidar a promessa que Deus fez a Abraão. Tá vendo? Deus deu a Abraão o quê? A justificação pela fé, o evangelho.
Você leu comigo Colossenses que esse mistério ficou oculto dos séculos e das gerações, até Jesus vir. Por isso que quando você lê a Bíblia, antes de Jesus chegar na terra, nascer, chegar aqui, você lia os profetas, você lia tudo isso, e ali estava profetizando. Porque o mistério estava guardado. O que Deus deu a Abraão, que é o evangelho da salvação, ficou guardado. Ficou guardado. Por isso você lê de novo Colossenses 1:24. O mistério que outrora estava oculto dos séculos e das gerações. Porque Deus deu para Abraão e vieram séculos e séculos e gerações. Deus estabeleceu a primeira aliança com Moisés. E olha, é exatamente o que a Bíblia está dizendo para nós. Então, olha o que ele diz. Irmãos, eu falo como homem. Ele vai trazer para você, quando ele falo como homem, ele vai trazer um algo aqui da terra, como uma parábola, como se fosse, né? Parecido, para que você entenda o que ele vai dizer espiritualmente. Ele diz, eu falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, por isso ele fala como homem, uma vez ratificada, quer dizer, validada essa promessa, ninguém pode revogar ou lhe acrescentar coisa alguma. Não é assim? Você não pode pegar um contrato que fizeram com você e rasurar aquele contrato. Para você fazer isso, existem leis para você fazer isso, para mudar isso. Estou falando de contrato de aluguel, que é uma coisa básica nossa, que pode ser mudada. Mas Paulo está trazendo um exemplo de que uma promessa feita, ninguém pode invalidar. E ele está dizendo então no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Lembra que nós vimos isso ontem? Por isso nós temos o WhatsApp da igreja, para que se você quiser o estudo, para você ouvir de novo, prestar bastante atenção, você poder pedir. Não é porque nós falamos sobre isso ontem. E o estudo é uma coisa assim, por capítulo, né? Porque senão não dá tempo. Para que você venha ouvir seguido, se você quiser. Olha o que ele diz. Ora, que promessa, abençoado? Que promessa? O que é promessa de Deus? Salvador, salvação. Isso é a promessa de Deus. Entende? A promessa de Deus é isso. É a salvação. É Ele nos dá um Salvador. Tem gente que fica assim, não, o melhor de Deus está por vir. Meu irmão, me perdoe, mas está errado. O melhor de Deus já veio. Deus não me prometeu um carro. Deus não me prometeu, Lúcia, tenha fé que a sua conta bancária vai estar gorda. Tenha fé que você vai ter não sei quantos isso, quanto aquilo, você vai... Nada disso. A promessa de Deus é Jesus. O melhor de Deus na nossa vida é Jesus. É a salvação que nós temos eternamente. Não vamos ficar na morte eternamente. Vamos viver eternamente. Vamos voltar para casa, da onde viemos. Tanto é verdade que quando você lê, muita gente cita, mas não entende, Romanos 8, 31 em diante, quando fala assim, quem é que pode me separar do amor de Deus? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Tem gente que fala isso, mas não entendeu nada. Então Deus fala ali o seguinte, se eu, assim está, leia Romanos 8, 31 em diante. Ele diz assim mesmo, se eu dei Jesus por você, se eu dei para você o meu único filho para te salvar, será que eu não posso te dar as demais coisas? Então, o que eu estou aprendendo aqui quando a Bíblia fala para mim? Que eu já recebi o melhor de Deus. Que o melhor de Deus não é uma vida financeira, não é um cargo aqui, não é um carro novo, não é ser milionária na terra. É o contrário. O melhor de Deus já veio na minha vida
Jesus Cristo, ele foi dado. Quer dizer, Deus está falando, eu já te dei salvação, será que eu não posso te dar as demais coisas? Quer dizer, meu filho, se eu te perdoei dos seus pecados, será que eu não posso abençoar sua vida sobre a terra? Será que eu não posso cuidar de você sobre a terra? Pedro chega para Jesus certa feita e diz, Jesus ainda não tinha morrido. O apóstolo Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, nós deixamos casa, tudo mais, família, por sua causa. Jesus diz, bem-aventurado és, porque receberás aqui na terra o melhor e, por vir, a vida eterna. Exatamente o que eu estou te falando. Então, promessa de Deus, meu irmão, é te salvar da morte, é te livrar da morte, é te tirar da maldição, é te tirar da morte. Essa é a promessa. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Nós estamos aprendendo agora o quê? A andar no caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha o que diz a Bíblia. Não diz, e aos seus descendentes, no plural, como se falasse de muitos, porém, como de um só. E olha o que diz a palavra do Senhor. E o teu descendente é Cristo. O que Deus está falando? Abraão teve um filho de Sara. Ele teve o filho Isaque. Deus disse, em Isaque, eu te farei uma grande nação. Quando Abraão era velho, preguei sobre isso ontem. Então, em Isaque é que veio a promessa de Deus. Isaque representa o Senhor Jesus. Filho único. Isaque foi o filho da livre, da mulher legítima, da Sara. A ele é o descendente que significa Cristo. Diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 7, foi quando Deus fez tudo isso com Abraão. Você já viu isso na sua vida religiosa por aí? Mas dentro dessas palavras, você continua fazendo obras da lei, você continua fazendo ritual religioso, você continua pegando coisinha, fazendo corrente, fazendo campanha. Então, essa pregação, ela está anulada da sua vida, não adianta pregar. Isso aqui não é para ser pregado, é para viver isso daqui no nosso diário. É para abandonar as obras da lei e viver a fé. Na nossa igreja, nós pregamos isso e tchau. Cada um para sua casa com a palavra de Deus no coração. Não tem corrente. Vamos fazer a corrente semana que vem. Leva isso, pessoal. Leva. Não, tem isso não. Na nossa igreja não tem coisa imunda. Nós não profanamos o altar da graça de Deus. E ele diz assim, Então, o que Deus? Deus deu o filho Isaque a Abraão. Então ele está falando, é o seu descendente. Não todos os seus filhos, mas em Isaque. Porque Isaque vinha representando o único filho, o unigênito de Deus, que é Cristo. Que é Jesus Cristo. Jesus, segundo a carne, é filho de Maria. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quando você ouve a pessoa falar que Maria é mãe de Deus, não dá para entender, né? Porque não tem nada a ver. Maria foi mãe de Jesus de Nazaré. Da mesma maneira que Deus escolheu os profetas, que Deus escolheu, grandes profetas, escolheu Moisés, escolheu Paulo, escolheu pessoas para representá-lo na terra, para participar de grandes coisas que Deus estava para fazer com a humanidade. Maria foi escolhida para trazer o Salvador segundo a carne. E ela é mãe do Senhor Jesus de Nazaré, do corpo de carne. Em pecado me concebeu a minha mãe.
corpo de carne, corpo de pecado, que é o corpo carnal. Mas Jesus Cristo não tem mãe. Deus não tem mãe. O Espírito não tem mãe, não tem pai. O pai espiritual, que é Deus, mas não tem pai, seu José, Dona Maria, seu fulano, não tem isso. Então, a palavra de Deus diz aqui, ó. E digo isto, uma aliança, tá vendo? Estão falando de aliança. Já anteriormente confirmada por Deus. Tá vendo? Lembra que nós falamos que Deus, a Escritura Sagrada havia previsto que Deus justificaria pela fé? Exatamente. Isso significa uma aliança. Olha o que diz a Bíblia, gente. Gente, todo mundo que está ouvindo, vamos aprender. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Aí, vírgula. A lei, que é outra aliança, vírgula, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Se Deus disse em Abraão que nós seríamos justificados pela fé, não é porque veio a lei de Moisés que mudou isso. Entende o que a Bíblia está falando? É justamente o assunto aqui. Porque as pessoas estão misturando as coisas. Essa igreja viveu o período da lei dos seus pais, do seu passado, das obras da lei. Seguiam a lei no tempo de Cristo e a lei já não vigorava mais. Então, o que ele está ensinando? Justamente, Deus disse, Deus fez uma aliança com Abraão. Qual foi a aliança que Deus fez a Abraão? A palavra de Deus diz, Deus pré-anunciou ao evangelho a Abraão. Aí, vírgula, a lei, quem é que trouxe a lei? Moisés. Deus pega Moisés e fala, aqui está a lei, aqui estão as tábuas da lei, sobe ao monte Sinai, porque eu vou te dar as tábuas da lei. Uma aliança. Moisés pega animais, bodes, animais, aspergiu sangue para fazer a primeira aliança. Você aprendeu comigo em Hebreus. Que da mesma maneira que Moisés pegou o sangue de animais e fez a primeira aliança, a segunda tinha que ser feita com sangue e foi feita com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aspergiu o sangue dele para a santificação. Por isso Jesus teve que formar um corpo, Deus formou um corpo de carne. O Cristo, ali está em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Da mesma maneira, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, somos nós. Ele também, ele quem? Deus. Se vestiu num corpo de carne e sangue para resgatar os que estavam debaixo da morte e tinham medo da morte. O império das trevas. Entende o que Deus está ensinando para você? Igreja, abençoado, não é isso que eu aprendi quando eu era do sistema religioso, não. Você vai para a igreja, sai diabo, sai capeta, olha o demônio, corre para lá, cai para cá. Olha, a fulana lá tá cheia do Espírito Santo, só para ela cair no poder de Deus, e vai para lá e vem para cá. Aquela bagunça, aquela gritaria, não. Isso não é aprendizado de Deus. Não tem isso na Bíblia. A palavra de Deus está falando isso aqui para você, para mim e para você. Está falando sobre Jesus Cristo, gente. Está falando sobre o nosso Salvador. Está falando sobre o sacrifício que ele fez para nos salvar. Para que a gente não fique agora dando honras e glórias a campanhas, a obras religiosas, a rituais religiosos e se sentindo abençoado. Não. É o Senhor Jesus Cristo que nos fez abençoados.
Foi ele que nos imputou a fé. É isso que ele está ensinando a essa igreja. É isso que você está aprendendo hoje. E graças a Deus por isso. Ele está falando a aliança que Deus fez com Abraão, a lei de Moisés, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer, a invalidar o que Deus prometeu a Abraão. O que Deus prometeu a Abraão. A lei de Moisés não invalidou. Tá vendo? Versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Capítulo 4 de Romanos, versículo 1, onde você vai ler Deus trazendo entendimento para você. Aquele que trabalha tem direito ao seu salário. Você não está fazendo nada demais por essa pessoa. Ela trabalhou, mas a nossa salvação nós não trabalhamos. É de graça. É isso que você vai aprender. Anota aí. Romanos capítulo 4, versículo 1 até o 12. É justamente isso. Por que Romanos é importantíssimo também? Tudo é importante, que é Bíblia. Porque Romanos enfaticamente vai dizer: o homem só pode ser justificado diante de Deus pela fé. Não adianta ficar fazendo nada que Deus não olha, porque Deus vê o nosso coração. Quantas pessoas fazem, entre aspas, boas obras aí, mas por interesse? Deus está vendo. Nós temos que ajudar as pessoas, fazer as nossas boas obras sem interesse algum. Enquanto houver interesse, a politicagem já era, não tem nada a ver. E mesmo assim, eu posso fazer qualquer coisa maravilhosa para todo mundo, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. Não tem que estar esperando o pontinho de Deus. Eu estou fazendo a minha obrigação de cristão. Não tenho essa fé? Então tem que ser do bem. Eu não sou do Senhor Jesus Cristo? Então não posso fazer o mal para as pessoas. Eu tenho que fazer o certo, o que é correto. Não é verdade? Exatamente. Então, ele diz, porque se uma herança, está falando, Deus quando levantou o apóstolo Paulo, ele diz, você vai falar para eles sobre a remissão dos pecados e que eles são meus herdeiros. Que herança? Que herança que você recebeu de Deus? O Espírito dele. Tem gente que não está nem aí para isso, né? Eu queria outra coisa. Pois é, o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que você tem a mente de Deus, a mente de Cristo. O Espírito do Senhor é a herança. É o que você herdou. A presença de Deus. E ele diz, qual, pois, a razão, então? A Bíblia é tão maravilhosa, né? Versículo 19, a palavra de Deus diz, então por que Deus deu a lei a Moisés? Se tudo era maravilhoso com Abraão. Não é? Então por que Deus fez a aliança da lei? Por quê? A Bíblia mesmo pergunta e responde para você. Ele diz então qual foi a razão de Deus ter estabelecido a lei de Moisés? Por que Deus deu a lei a Moisés? A Bíblia vai responder, eu estou em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Ela vai responder para você o seguinte: a lei foi adicionada por causa do quê? Das transgressões. Adão não pecou no Éden, abençoado? E todos foram considerados pecadores? Encerrados debaixo do pecado? Por isso que a Bíblia fala, todos nós somos pecadores e carecemos do quê? Da glória de Deus. Quem é a glória de Deus? Jesus Cristo.
Então ela pergunta: então por que que Deus deu a lei a Moisés se ele já tinha dado o evangelho da salvação para Abraão? Para falar para o ser humano, para o pecador, que ele era um transgressor. Que Adão transgrediu a lei de Deus, que ele desobedeceu a lei de Deus. Então, toda a lei de Moisés, por isso que nós estamos, segundo a lei, a humanidade está segundo o quê? Debaixo de quê? De maldição, do pecado. O pecado de Adão. Fora do jardim do Éden, fora de Deus. O pecado fora de Deus. Então, Deus, através da lei de Moisés, vai mostrar isso para o ser humano e vai dizer para ele: você precisa de alguém para te salvar. Esse alguém não é da terra, esse alguém veio do céu. O Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Filho único de Deus. Porque havia alguém na terra que pudesse salvar o outro? Não. Porque na terra só tem pecador. Só no céu é que tem o perfeito. Foi ele que veio. Jesus, o pão que desceu do céu. O Filho de Deus que desceu do céu para nos salvar. Ele veio ao mundo. O capítulo de Hebreus 10 vai falar: está escrito no rolo do livro da vida a meu respeito. Um corpo me formaste. Quando eu entrei no mundo, o Senhor me formou um corpo para remover o primeiro, estabelecer o segundo. Está vendo? Então a palavra do Senhor está falando, a lei de Moisés foi adicionada por causa da transgressão, por causa do pecado. Então Deus deu a promessa de justificação pela fé a Abraão e a lei para uma vida íntegra a Moisés. Moisés já começava a ensinar obediência. Aquele que obedecesse a Deus saiu do Egito, saiu da escravidão, atravessou o Mar Vermelho, estava andando no deserto. Quem obedeceu a Deus até o final entrou na terra de Canaã. Quem não obedeceu morreu no caminho. Da mesma maneira somos nós, para tomarmos posse da salvação. Então, Moisés ensinava através da lei o caminho para obedecer a quem? A Deus. Então é justamente que as primeiras promessas de aliança feitas a Abraão para a nossa justificação, elas foram feitas a todos das gerações seguintes que acreditassem pela fé. Jesus, quando faz a oração sacerdotal dele, ele fala sobre isso. Ele ora a Deus por aqueles que já estavam ali, crendo, né, sendo seus apóstolos, seus discípulos, que já estavam ali. Por isso que ele fala: Pai, aqueles que o Senhor me deu, aqueles que me destes, santifica-os, Senhor, na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus orou por aqueles que estavam com ele e ele disse: e por aqueles que virão a crer em mim pela pregação da palavra, que somos nós. Porque Pedro, João, os apóstolos, os discípulos, todo mundo, Maria, Madalena, todo mundo viu Jesus segundo a carne, viu Jesus. E depois viu Jesus ressuscitado. Nós não. Nós cremos pela fé. Não é lindo demais? Então, ele está dizendo justamente isso. A lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, lembra? A quem Deus fez a promessa, Jesus. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas é Deus que é um. Foi Deus que fez. É porventura, olha o que pergunta a Bíblia. Cheio de pergunta, né? A Bíblia fala assim: é porventura a lei de Moisés contrária às promessas de Deus? Ela é contrária ao evangelho pré-anunciado a Abraão? A Bíblia diz: de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. A lei de Moisés não deu vida ao homem.
a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz: Jesus é a vida. A doutrina da graça e da verdade é a vida. A lei é a morte. A lei é o pecado. Debaixo da lei eu sou pecador. Debaixo da graça e da verdade, da nova aliança, eu sou o quê? Justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu sou recebido por Deus. Eu sou salvo. É o que diz a palavra do Senhor. Então, a lei de Moisés nunca teve o propósito abençoado de justificar o pecador. Ela serviu como um aio, como um condutor. A lei, ela foi dada como sabe, um padrão para revelar a pecaminosidade, né, do homem. Então, essa é a palavra do Senhor. O papel de um mestre, por exemplo, é instruir, proteger, corrigir. O aio é esse, né? Então, a lei, ela instruía, ela corrigia. Esse é o papel que faz o ensinamento de Deus, né? Então, a palavra do Senhor está trazendo para nós que a lei de Moisés não é contrária à promessa de Deus. A lei foi Deus que deu. De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, quer dizer, se debaixo da lei de Moisés o homem pudesse ter sido perdoado, mas não foi. No versículo 22 ele disse: mas a Escritura, a Bíblia, os escritos de Deus, a palavra de Deus, encerrou tudo debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Então, olha o que diz a palavra de Deus. A Escritura são os escritos sagrados. Encerrou todo mundo, a lei de Moisés, todos eram pecadores. Todos. Para que, por meio da fé em Jesus Cristo, nós viéssemos a receber a promessa de Deus, os que creem. Por isso os que são da fé são abençoados. Por isso os que são da fé recebem. Por isso os que são da fé acreditam que tem o Espírito Santo. As pessoas que não são da fé, elas vão para esses lugares aí e diz que entrou um demônio nelas. E por aí vai essas ideias mundanas que você vê aí, essas pregações que tem aí. Porque ela não crê. Ela não crê. A Bíblia está falando justamente isso para nós. Ela não crê no que Deus fez por ela em Cristo Jesus. Que Deus derramou sobre ela o Espírito Santo. Gratuitamente. Pela obra que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele fez a obra. E nós hoje dizemos para ele: eu creio, Jesus Cristo, que o Senhor me salvou, que o Senhor me abençoou para sempre. Eu creio, Jesus, que em ti eu sou salvo. Porque o Senhor fez a obra por mim perfeita para Deus. Eu entrego para você o ensinamento de Deus para a sua vida espiritual, para a sua vida com Ele, para a sua salvação e da sua casa também. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora agradecendo ao Senhor em primeiro lugar pela sua palavra, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, que é o Senhor Jesus Cristo falando ao nosso coração, através do Espírito do Senhor que está em nós. Nós temos aprendido a verdadeira vida. Nós temos aprendido, meu Pai, da sua vontade. E queremos, meu Deus, em nome de Jesus, fazer, ó Deus, a tua vontade. Vivermos pela fé, vivermos, meu Pai, na prática do bem, vivermos como novas criaturas, não dando mais, Senhor, ocasião à carne, não andando como velhas criaturas, meu Pai,
mas que haja em nós a luz do Evangelho de Cristo, para que possamos amar, para que possamos perdoar, para que possamos ajudar, meu Pai, uns aos outros, sem esperar nada em troca, para que haja em nós o altruísmo, eliminando de nossas vidas o egoísmo, meu Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por todos os nossos amados da Igreja Universo em Cristo. Estamos, meu Pai, privados de estarmos na congregação, de estarmos juntos ali, meu Pai, crescendo no amor e na graça de Deus, devido à pandemia. Mas nós estamos unidos pelo Espírito da graça, porque onde quer que estejamos, o Senhor está e nós estamos na sua graça e na sua verdade. Nós não adulteramos a sua palavra, nós não apostatamos da fé. Seguimos nessa fé gloriosa que o Senhor tem colocado dentro de cada um de nós. Agradeço ao Senhor pelo programa da rádio, agradeço ao Senhor por cada ouvinte da nossa programação. Eu oro por todos, meu Pai, por todos os eleitos de Deus, os que já estão na graça e na verdade, e aqueles que estão, meu Pai, ouvindo as nossas mensagens, abrindo seus corações para receber um único Espírito em suas vidas, uma única ideia em suas vidas, que Jesus Cristo habita dentro deles, em espírito, em verdade, para conduzi-los em triunfo nessa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, que a oração da fé chegue em cada abençoado do Senhor. Onde estiver uma pessoa doente, onde estiver uma pessoa encarcerada num sofrimento, onde estiver uma pessoa, meu Pai, desanimada, uma pessoa pensando em desistir da própria vida, que o teu Santo Espírito que está dentro dela venha tocar-lhe profundamente, meu Pai, e venha curá-la. Venha curar o seu corpo, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Venha curar a sua alma de todos os sentimentos depressivos, depreciativos, meu Pai, em suas vidas. Tira desse coração, meu Pai, essa autoestima baixa. Tira dessa pessoa, meu Pai, o desejo do suicídio. Coloca dentro dela o espírito da esperança. Renova as forças dela, meu Pai. Como o Senhor fez com Abraão, para que ele tivesse esperança em meio a tantas desesperanças. Que os da fé, meu Pai, se levantem nesse dia e não deixa as coisas do mundo vencer a eles, mas que eles vençam o mundo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vençam, meu Pai, as dificuldades, vençam as tentações do vício. Vençam, meu Pai, os convites para o mau caminho, para o caminho do pecado e da morte. Que os teus eleitos vençam, meu Pai, toda dificuldade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro todos contando os seus milagres, porque eu creio que Jesus Cristo te abençoa com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.